Muito bem, nesse final do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, eu combinei aqui com a Aline, nós batemos um papinho sobre essas questões que estão acontecendo aí, por exemplo, apesar de toda a crise, né, que nós estamos vivendo, a área econômica tenta e suporta, de certa maneira, esta crise, tentando alcançar seus objetivos e ficar o máximo possível imune a essas questões políticas que têm naturalmente a sua influência, né, na área econômica e muitas vezes de muito peso. Mas nessa semana, Lília, nós tivemos, eu e o Daniel estivemos lá no Grêmio Náutico União, na 7ª vez em que a Associação Gaúcha de Supermercados entrega uma premiação para os supermercados que se destacaram ao longo do ano passado, é o ranking AGAS 2016. E apesar de tudo que se vê, é o seguinte, apesar da queda de quase 2% do faturamento do ano passado, dos supermercados, há um crescimento muito grande de novos empreendimentos nesse segmento, né? Sobretudo no interior. Aquelas merceariazinhas que começam, armazenzinhos de esquina, que daqui a pouco começam a surgir e começam a se desenvolver e hoje estão despontando como grandes empresas do ponto de vista de criatividade, de desenvolvimento, do ponto de vista de fatia de mercado, de crescimento do faturamento e tal. E vários supermercados do interior, lá Santana do Livramento, Santa Maria, Bagé, Uruguaiana, estão sendo hoje premiados exatamente por isso. É um fenômeno interessante, né, Lília? É interessante, inclusive muitos pequenos empreendimentos deixando a informalidade de lado, então, e profissionalizando, porque isso é muito importante, né? Então, eu também tenho tido vários alunos que são do segmento, do comércio, enfim, que vem buscando o autodesenvolvimento, porque é preciso que a pessoa tenha algo a mais, que ela não espere simplesmente que o próprio empregador ofereça algo para ela. Ela pode ser o diferencial que ela tanto almeja para a sua vida, né? Porque ultimamente a nossa carreira não está mais na mão do empresário. A carreira, quem determina é o próprio trabalhador. Então, as pessoas, apesar desse momento de crise, eu percebo, e aí a gente está muito inserido nisso, né, Silvio, que a gente não vive a crise. Nós não vivemos a crise, nós não percebemos a crise. Ela está acontecendo de fato, é um momento que não podemos evitar, enfim, só que talvez a gente nunca tenha trabalhado tanto na vida, né? Eu posso dizer, eu nunca trabalhei tanto quanto eu já trabalhei nesse ano de 2016. E a questão toda, né, quando a gente fala na questão de que a pessoa tem que ter ela tem que se desenvolver, ela tem que mudar, ela tem que se adaptar. Não é o lugar onde nós estamos é que determina os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é que vão determinar o lugar onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, é um processo mental que normalmente as pessoas não se dão conta e por isso muitas vezes elas ficam passivas nisso e acabam, aí sim, né, caindo numa situação de crise, de desespero, de desesperança e tal. Então, eu vejo assim que as pessoas precisam, né, nessa questão de desenvolvimento do mercado, da atividade pessoal, elas precisam ter essa visão, olhar para o futuro. Quer dizer, as coisas já estiveram muito piores nesse país, a gente que tem experiência, a década de 80, por exemplo, a inflação era 2% ao dia. Né? A gente, quando ia receber o salário, saía correndo para o supermercado e comprava 3, 4 carrinhos, porque no dia seguinte já não comprava 2, 3, comprava 1, 2 no máximo. Quer dizer, então, eram situações diferentes, era uma crise essencialmente crise econômica, não era política nem financeira, mas era a crise que a gente passou. Né? E a questão é que a mesma força que a gente emprega sofrendo e se deixando levar por toda essa negatividade que a gente sente, é inevitável, é a força também a mesma energia que a gente vai despender se a gente resolver pensar diferente, agir diferente. A escolha é nossa, né? Exatamente. E nós temos esse poder de escolher qual é a vibração, qual é a energia que a gente quer compartilhar com o mundo, porque a gente vai receber sempre mais disso que a gente pensa mais. E muitas vezes a gente pensa muito no que não quer. Automaticamente a gente vai receber mais daquilo que não quer, porque a gente está girando nessa mesma vibração que é indesejada. Então, por que não focar naquilo que é desejado? É sempre no estado desejado e não em um estado atual que é indesejado. A gente tem que pensar para frente, né? E aí o retorno disso, a resposta disso que eu tenho visto e me surpreende também bastante, de forma positiva, é a busca de pessoas pelo autoconhecimento, é o interesse das pessoas nesse momento. E também sei que isso é muito pela credibilidade, pelo trabalho que as pessoas vêm acompanhando, e não são poucos trabalhos, né, Silvio? Que a gente tem desenvolvido muitas pessoas, quando eu digo a gente, tanto Sociedade Gaúcha quanto a própria Tchê Treinamentos, a LC Coach, que é a minha empresa, que na verdade nós trabalhamos todos entrelaçados
pelo mesmo motivo, que é o desenvolvimento humano, né? Então, essas parcerias têm me deixado muito feliz e eu percebo que, nesse momento, as pessoas estão acreditando em si. Claro que algumas hesitam, enfim, mas eu acredito que aquelas que apostam em si, com certeza elas atingirão os resultados. E essa questão toda aí que a Lília trabalha muito nessa área como coach, é a questão centrada na pessoa. Então, tem pessoas que dizem assim, o individualismo leva para o egoísmo. Não. Se eu não tiver um desenvolvimento pessoal próprio, se eu não me autossustentar, se eu não tiver independência, se eu não tiver prosperidade, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Aliás, o primeiro mandamento da Bíblia, né, o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, como é que eu vou amar? Vamos tirar Deus, em primeiro lugar a Deus. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amar? Tá? Isso não é o egoísmo, isso é um individualismo sadio e nós precisamos desenvolver isso. Na medida em que tu te acha com bom conhecimento, capacitado, tem sensibilidade sobre as coisas e tem a competência de avançar, de prosperar, tu vai fazer a outra pessoa também seguir nesse rumo. Então, tem muitas pessoas que se apegam muito à tradição e aquele lixo mental que ela foi criada de não posso, isso não é para mim, os problemas são maiores que tu, essas coisas acabam embotando o potencial que elas têm de crescer. Exatamente. As crenças, elas nos limitam, porque as crenças são as lentes que nos permitem enxergar perfeitamente ou muitas vezes de maneira nebulosa o mundo, né, e as coisas. E eu percebo também que aquelas pessoas que hesitam diante da sua vida ou diante do futuro, enfim, elas partem de um interesse, elas muitas vezes têm um interesse em mudar, mas quando elas percebem que mesmo fazendo um treinamento, um processo de desenvolvimento humano ou qualquer outro tipo de técnica ou metodologia que ela vai buscar, em algum momento ela vai se deparar com o protagonismo, ou seja, em algum momento, mesmo que você pague um processo de desenvolvimento e entenda que alguém vai te dar a resposta, saiba que em algum momento vai depender de ti. E aí, quando a pessoa se depara com isso, com essa responsabilidade, ela hesita justamente pelas crenças. E aí, muitas vezes, é ali que a gente tem que trabalhar, né, essa quebra dessas crenças, enfim, até mesmo na fase de negociação, para acessar a pessoa e fazer com que ela se permita. Porque é preciso também se permitir. Porque assim como eu falei no início, né, a mesma energia que a gente mobiliza estando no nosso status quo é a que a gente vai precisar para mudar. E aí a pessoa tem que enxergar que ela tem a mesma força, ela possui esse recurso, só que ela tem que empregar, ela deve empregar, de deslocar para aquele estado desejado. E aí precisa sair dessa zona de conforto, de passividade e, sobretudo, de conformidade. Né? As pessoas ficam conformes, as coisas aconteceram assim. E ao mesmo tempo que a gente fala em zona de conforto, é a zona de desconforto. Né? Porque eu tenho uma zona de conforto, mas eu reclamo dela. Desconfortavelmente. Então é uma zona de desconforto. Então, se é desconfortável, vamos desconfortar de uma outra forma, que traga um resultado positivo. Né? Vamos tornar uma zona de conforto que seja uma zona próspera, que eu me sinta bem, que eu me sinta realizado. Essa seria uma zona boa de conforto, né? Exatamente. E não essa zona assim que as pessoas se colocam abaixo dos problemas, colocam os problemas acima delas. Então nós sabemos, eu sempre cito alguns versículos do Novo Evangelho, porque tudo vem dali, quando se diz, né, que o que penso sucederá. Quer dizer, aquilo que está na minha cabeça, eu vou colocando em prática e vou realizar. O que determino assim acontecerá. Então todas as coisas nascem do pensamento. Exatamente. Então tu precisa fazer esta quebra de paradigma, dessas crenças que a Lília fala, para poder avançar nas coisas. Nós não somos menores do que os nossos problemas, nós é que somos superiores aos problemas. Quando tu decide isso, tu soluciona os problemas. E, aliás, quero dar os parabéns para a Silvia Sarmento, que é a idealizadora do treinamento Fazer Acontecer, né? Que está de parabéns porque no dia 2 de abril nós tivemos a primeira edição do treinamento e 23 de abril já teremos a segunda. Tá certo. Porque ela emotizou isso e aconteceu. Abraço, então, boa semana. Boa semana. Nossa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.